Shalom, shalom, boa tarde, Shavuot, uma boa semana, uma semana com as bênçãos de Hashem, a você, sua família, a cada emissário, as suas comunidades regionais em todo o Brasil e fora do Brasil. Shavuot, uma semana com a graça de Hashem, renovando as nossas forças, a nossa visão, renovando o nosso caminhar, fazendo o renascimento cada vez mais forte da nossa emuná, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, para podermos seguir em frente na nossa jornada diária monoteísta com fundamento judaico, com liderança rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstad, do Beit Chabad de Brooklyn, São Paulo, onde está a nossa sinagoga sede e a nossa liderança ali. A cada um que estamos aí iniciando uma nova semana, seja o renovo de Hashem, para que possamos aí estarmos com fidelidade, com amor, com coração voluntarioso no serviço de Hashem, possamos aí estarmos mesmo diante das situações adversas do nosso tempo presente, o mundo que, de certa forma, tudo parece estar de cabeça para baixo, né? Onde nós achamos, muitas vezes, de que o mal está prosperando e parece que o bem não tem vitória alguma. É uma semana que temos pela frente dos nossos desafios, dos nossos conflitos, muitas vezes conflitos internos, ver ou não ver, ouvir ou não ouvir, e onde nós aprendemos pela nossa paraxá passada que nós precisamos realmente, e o livro de Devarim traz para nós, o quinto livro da Torá, Deuteronômio, traz para nós exatamente a retificação, a correção, para ouvir, para ver e para falar. Dessa forma, onde que nós estamos aprendendo aí ver olhando, ouvir escutando. Porque ver todos veem, mas olhar é diferente. Pessoas que conversam com pessoas vendo, mas não olhando para a pessoa. Pessoas que estão conversando em que as pessoas estão ouvindo, mas não estão escutando. Palavras que muitas vezes são ditas da mesma forma do ver sem olhar, do ouvir sem escutar, e palavras que saem vazias. Por isso nós estamos aqui no quinto livro da Torá, para fecharmos esse ciclo dos estudos da Torá, em que nós estamos aí no quinto livro, aprendendo a retificar, a corrigir, ver, olhando, ouvir, escutando, falar com fundamentos. Nesse sentido é que nós precisamos estar corrigindo a nossa sensibilidade espiritual. Ver sem olhar, ouvir sem escutar, perde-se a sensibilidade espiritual, perde-se a sensibilidade humana. Então as pessoas falam e as palavras não descem aos corações das pessoas, não aquece a alma da pessoa, porque são palavras vazias e frias. E é por isso que Devarim vem com o discurso final, o discurso de despedida de Moshe, ou como alguns dos nossos sábios falam, né? É o testamento de Moshe, para que realmente nós tenhamos essa devida correção para as nossas vidas. Por isso, amados, ver olhando nos olhos da pessoa é de fundamental importância, porque as almas se comunicam. Ver
olhando nos olhos da pessoa, são as almas que se tocam. Por isso nós temos aí a questão da alma divina. E dentro desse amor fraterno, desse amor sincero, um amor verdadeiro entre irmãos, entre pessoas, respeito, honradez, faz com que as pessoas venham olhando nos olhos e as almas se tocando, trazendo a edificação de um para com o outro. Ouvir, escutando, significa que as palavras não entram por um ouvido e saem pelo outro, mas à medida que se vê olhando, então vai se ouvir escutando o que um tem para falar ao outro. E nesse sentido, então, o amor fraterno, ele se torna realidade. A mitzvah que Deus diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, se torna uma realidade. As pessoas aprendem a respeitar uma a outra. As pessoas aprendem a amar uma a outra com um amor fraterno, sincero, transparente. As pessoas aprendem a ouvir escutando o que um tem para dizer ao outro. E isso traz realmente acalanto para cada alma, aquece os corações e fortalece a alma. Então as palavras que virão são palavras que têm fruto, consistência, confiança, fidelidade, fundamento. Então, dentro desse sentido, é que realmente nós estamos no 5º livro da Torá, Devarim, que traduzido literalmente significa palavras e conhecido popularmente como Deuteronômio. E é nesse sentido que nós estamos nos encaminhando para o encerramento desse ciclo dos estudos de Torá. Hoje nós estaremos, iniciando a 49ª Parashá, de nome Kitetse, que significa quando saíres, e no livro de Deuteronômio nós estaremos então estudando a partir do versículo 21, verso 10, e vamos até o capítulo 25 e o verso 19. Então hoje nós vamos iniciar a nossa Parashá semanal, e teremos pela frente 110 versículos para ler, ouvir e estudarmos. E pela graça de Hashem, se Mashiach não se revelar até o próximo Shabat, então nós estaremos aí completando 5.533 versículos estudados com essa Parashá semanal. Kitetse, quando saíres, né? E é interessante que essa Parashá, ela inicia exatamente com uma palavra forte, né? Porque ela diz assim, Kitetse, que significa, e Deus, teu Deus, voltou o sinal, Baruch Hashem. Então, essa Parashá, ela inicia Kitetse, ou seja, quando saíres para travar guerra. Então nós teremos aí guerra, né? E os tempos não são diferentes. A guerra é uma realidade, ok? Hoje nós estamos no dia 15 do mês de agosto do ano 2021 e nós estamos hoje no dia 7 do mês de Elul, do ano 5.781. Estamos a 343 dias do ano 5.781, a contar da criação. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje, né? Nós estamos dentro do grupo de 12 ensinamentos, que tem como título Ligando-se a um Tzadik. Cada geração era preciso ligar ao tzadik da sua geração. E a nossa geração, nós temos como nosso tzadik, não é um tzadik apenas para o povo judeu e os Benei Noach.
é um tzadik para o mundo inteiro. E o tzadik para esta geração significa tanto judeus, Benei Noach e todas as nações. É exatamente o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik e a liderança desta geração. E tanto é real isto, amados, que os ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel, ele tem atingido todas as nações e todos os povos. Hoje, mais do que nunca, se fala tanto em judaísmo como nunca se falava antes. Hoje fala-se tanto no Rebbe Menachem Mendel como nunca se falava antes. Então, de fato, né, o povo judeu começou realmente a conectar o Rebbe Menachem Mendel às nações, quando os rabinos eles começaram realmente a divulgar as 7 leis universais para os não-judeus e começou a conectar os não-judeus ao verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com liderança rabínica. Isso daí tem trazido realmente os não-judeus a viver a verdadeira fé monoteísta, com fundamento natural, os 5 primeiros livros da Bíblia, e com liderança rabínica. Então, os dias atuais está cada vez mais presente entre as nações as 7 leis universais, o monoteísmo com fundamento judaico e sempre com liderança rabínica. Isso tem se tornado real, porque a partir do momento em que o Rebbe Menachem Mendel, ele, depois de colocar a casa em ordem, o mundo judaico, então ele começou a realmente orientar e falar para com que os rabinos viessem se envolver com os não-judeus entre as nações e anunciar as 7 leis universais, cumprindo a ordenança que Deus deu a Moshe no Monte Sinai. Então essa ordenança ela é uma realidade, mais do que nunca, com o selo divino a partir do Monte Sinai. Então, dentro desse aspecto aí, nós estamos diretamente conectados com Moshe no Monte Sinai, com a geração do deserto, com a geração do Monte Sinai, e isso é possível através do quê? Como diz os nossos sábios, através do pastor fiel, Moshe, o maior líder de todas as gerações, não restam dúvidas. E para nós, a nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel é o tzadik da nossa geração, é o líder da nossa geração. Por isso, realmente não restam dúvidas de que os rabinos, a partir do momento que adentraram no mundo não judaico, no modo de dizer, trazendo as 7 leis universais, e isso veio com que, de fato, muitos, milhares e milhares e milhares de não-judeus têm realmente abraçado a fé monoteísta com fundamento no judaísmo, e isso daí tem feito com que, de fato, as profecias estejamos fazendo parte das profecias. E nesse sentido, nós, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, nós estamos, de fato, ajudando a transformar o mundo para ser o lar de Deus e abreviar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias e que sejam para os nossos dias mesmo agora. Amém, amém. Ok? Então, estas gotas de sabedoria deste grupo de 12 ensinamentos, que tem como título Ligando-se a um Tzadik, a gota de sabedoria de hoje diz assim: quando você está fazendo o trabalho dele, de quem? Do Tzadik da geração. Então, quando você está fazendo o trabalho do Rebbe Menachem Mendel, o tzadik lhe dá força, muito mais força do que você poderia imaginar. Na verdade, você e o Rebbe Menachem Mendel se tornam um só. As decisões dele
do Rebbe, passam a ser as suas decisões, e as suas decisões passam a ser a dele, do Rebbe. Não pode haver maior união de dois indivíduos. Então, esta união do Rebbe, ou seja, esta união do tzadik de cada geração com os seus Hassidim, os seus devotos, os seus alunos, os seus seguidores, essa união, ela se torna algo real. Então vejam bem, a exemplo de Moshe, que é o que nós estamos lendo continuamente nos estudos. Então, Moshe e o povo se tornaram um só por causa da sua conexão. A conexão com o líder da geração. A conexão, a união com o tzadik da geração, o justo da geração. Por isso, Moshe, o líder, e o tzadik daquela geração se tornaram um só. E um dos motivos em que Deus não permitiu com que Moshe adentrasse na terra prometida foi exatamente por causa da geração que ficou no deserto. E os nossos sábios falam que quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, Moshe estará à frente da geração do deserto para entrar em Jerusalém. Então, e como também os nossos sábios falam, que a geração que padeceu no deserto precisavam da proteção de Moshe. Então nós aprendemos essa realidade, Moshe e a geração do deserto. E por isso, cada geração tem o seu tzadik e a sua liderança. E para nós, a última geração é exatamente o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que é o tzadik e o líder desta geração, não somente para os judeus, não somente para os Benei Noach, mas para todas as nações. O Congresso americano, eles aprovaram uma lei de que a data do nascimento do Rebbe tornou-se o dia da educação americana. Então, quando o Congresso americano aprovou essa lei, que a data do nascimento do Rebbe se tornasse a data da educação nos Estados Unidos, aqui está uma prova clara, patente, o tzadik desta geração, a sua conexão com esta geração. Então essa é uma prova no sentido de dizer o que significa a geração estar conectada com o tzadik. E aqui no ensinamento desta gota de sabedoria, nos fala de forma bem clara, a nossa conexão com o tzadik, o Rebbe Menachem Mendel, é de vital importância na nossa jornada do dia a dia. É o tzadik da nossa geração, é o líder da nossa geração. Então, nessa conexão, o povo judeu tem vivido. Nessa conexão, os Benei Noach estão aprendendo a viver, a conviver e a se conectar. Então, por isso, esta união precisa ser cada dia melhor e cada dia mais forte. Ok? Por isso, sempre, todo dia, se possível, não é uma regra, nem é uma mitzvah, ok? Mas na medida do possível, se for possível todos os dias, sempre procure ler alguma coisa referente ao nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Ok? Baruch Hashem. Shalom Shabbatov, William Jesuíno Batista, Baruch Hashem, William, lá de BH, BH, William? Shalom, shalom, a ti, família.
né, uma semana graciosa aí na presença de Hashem, com as bênçãos de Hashem. José Hélio Silveiras e a José Hélio Tavares, né, ali da cidade de Silveiras, próximo ali, né, Baruch Hashem, José Hélio Tavares, a família, a Maria Isabel Gouveia, Shalom, Shalom, família, a Malu, Juiz de Fora, William, amém. Então, William Jesuíno Batista, Juiz de Fora, Minas, Baruch Hashem. A Malu, né, lá de Palmas, né, Maria Luísa de Palmas, e a Malu do Distrito Federal, né? Então, essas duas Malu, tem hora que dá um nó, né? Então, Maria Luísa Freitas de Palmas, Tocantins, e a Malu, Maria Lúcia de São Sebastião, Distrito Federal. É isso daí, Maria Luísa, Baruch Hashem. Temos aí, né, o Luiz Ribeiro, né, de Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Quem mais chegou por aí? A Luciana Rodrigues, né, aqui de Marília, região de Bauru também, Baruch Hashem, né? Nós louvamos a Hashem pelas vidas aí, né, da nossa à tarde com a Torá, né, que está sempre aí conectados, né? Aqui na nossa região, né, temos aí Dina Silva, aqui na região de Bauru, o Claudemir Jesus da Silva, temos a Tsipura Radassa, né, que também é de Marília, aqui da região. Temos aí a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Thaís, o Murilo e o Danilo, de Bauru, a Diná, o Benjamin e o Felipe, aqui de Pirajuí, a Isabela, a Gabi, o Miguel e o Igor, aqui também de Pirajuí. Temos aí o Paulo, a Renata, a Rebeca, a Thalita, aqui de Pirajuí, né? Baruch Hashem por isso daí. Temos o Luiz, né? Temos dois Luiz aqui em Bauru, né? Baruch Hashem aos dois Luiz de Bauru, Baruch Hashem. O Bonafé lá de Jaú, o Márcio Brandão lá de Botucatu, né? Quem mais que nós temos aqui da nossa região? Nós vamos falando e vamos esquecendo aí, né? Agora aí a Ana Lúcia Campos, né? Do Rio de Janeiro. Aqui chegando, né? Baruch Hashem, Ana Lúcia, família. Aqui em Bauru também, né? Chegando agora há poucos dias, a Maria Viana, que veio da Bahia e está localizada aqui em Bauru, né? Baruch Hashem por isso daí também, Maria Viana, graças a Hashem pelas vossas vidas, né? E nós louvamos ao Eterno. Porventura algum nome aí que nós esquecemos aqui da nossa região aí, né? Vamos aí fazendo com que possamos cada dia mais estarmos aí fazendo a presença real de cada um, né? A Edna está lembrando aí o Leandro Cruz, lá de Galha, né? Aqui é a região Bauru-Marília, né? O Leandro Cruz de Galha e família, Baruch Hashem, né? O Nilson Fonseca Júnior, né? De São Paulo, a Zeni Mendes e Patinga, Minas, né? Baruch Hashem, a Vânia Ivonete de Recife, a Zaurita Martins da cidade de Montezuma, Minas também, o Jailson Ben Roggamer, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a Lídice Okamoto, Manaus, né, Amazonas, a Samara Leão, Rio de Janeiro, o Tiago Lucena Dias, né, Paulista, Paraíba, Josélia Farias, do Pará, o Natanael Félix, de Itapecerica, Minas Gerais também, né, a Vânia Branco, né, de Ipatinga, Minas, a Ana Eustáquio, de Manaus, o Saulo Rodrigues, de
Joinville, Santa Catarina, a Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, Portugal, a Donária Carmo, né, e o esposo José Luiz Marques Carmo, também da cidade de Lisboa, Portugal, a Luciene, aliás, a Cibele Ludmila de Almeida, da cidade de Lisboa, Portugal, o Faustino Adão da Costa, de São Luís, Montes Belo, Goiás, o Eduardo Silva Vanderlei, de Goioxim, Paraná, né? A Flávia Pascoal, a Solange da Silva, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Ricardo Roberto de Souza e a sua esposa Naomi, de Palmares, Pernambuco, né? A Marli Stael e o seu esposo Ananias, Hermógenes Monteiro, né, de Vitória, Espírito Santo, né? A Genete Severiano dos Santos Buritis, né? Rondônia, né? Baruch Hashem. O Cláudio Uilames de Oliveira Silva, em Bugaçu, a Grande São Paulo, né? O André Rosa, daqui de Pirajuí, Baruch Hashem para o André, né? Temos aí a Kátia Fernandes, aqui da região de Bauru, e família também, né? Baruch Hashem. O Pedro Fernando, aqui também de Bauru, a nossa região, né? O Paulo Melo, Taubaté, Grande São Paulo, ok? Baruch Hashem, né? Vamos seguir em frente a nossa 49ª Parashá, Ki Tetse, quando saíres, né? Temos aí a preciosidade desta Parashá, né? E nós vamos fazer uma introdução daquilo que os nossos sábios falam através do livro Nos Caminhos da Eternidade, volume 1, sobre a nossa Parashá Ki Tetse, quando saíres ou se saíres. Então os nossos sábios trazem um ponto crucial para esta Parashá, que nós vamos ver logo mais na nossa leitura com os comentários de Rashi, esse detalhe aqui que os sábios focam neste comentário aqui. Segundo consta no Pirkei Avot, no capítulo 2, a Mishnah 1, o Rabi Yehudá Hanassi, ele dizia assim: Revê Zahir bemitzvah kalá kevahamura she'en ata yodea matan shecharan shel mitzvot. Ou seja, seja cuidadoso nas mitzvot, nos mandamentos menos rígidos, da mesma forma que é nas mais rígidas, pois não conheces qual a recompensa de cada mitzvah, qual a recompensa de cada mandamento, ok? Então, Ludgero, Parolim, Risalite, né? 3 pontas, Minas, Baruch Hashem. Marcos Santos, Baruch Hashem, Marcos. Então aqui, os nossos sábios, pela Mishnah, nos ensinamentos de Pirkei Avot, né? A ética do Sinai, nos fala que nós precisamos ter cuidado com os pequenos, né, chamados pequenos mandamentos, o mesmo cuidado que nós temos com os chamados grandes mandamentos. Então nós precisamos ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo, né, a mesma dedicação. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente qual é a recompensa de cada mandamento, certo? Então, dentro desse sentido, né, o Midrash Rabbah ressalta a importância dos mandamentos chamados pela Torá de Kalot, que significa mandamentos menos rígidos, e traz o exemplo de um rei
que contratou vários empregados que trabalhassem e cultivassem a sua fazenda. Ou seja, esse rei, ele contratou vários trabalhadores para trabalhar no seu campo. E quando ele contratou os seus trabalhadores, então, ele realmente mostrou o campo e os trabalhadores saíram para trabalhar no campo. O rei, ele não comunicou aos trabalhadores qual era a plantação mais importante que renderia mais, que teria mais lucro. Então, ele não relatou aos trabalhadores qual desses plantios no seu extenso campo, né, ou na sua extensa área agrícola, quais seriam as plantações mais importantes que renderiam muito mais. E todos foram trabalhar. Cada um foi para um determinado campo, cada um foi para as partes do campo, foram plantar, trabalharam, e então eles não sabiam qual era a plantação que era mais lucrativa e a qual era menos lucrativa. No final do expediente, o rei então chamou os trabalhadores para remunerá-los por seus serviços conforme o que foi plantado por cada empregado. Pagava diferentes honorários. Os empregados perguntaram então ao rei por que não tinham sido comunicados de antemão o valor que receberiam por seus serviços. E assim sendo, poderiam escolher o serviço que lhes fosse mais lucrativo. Então o rei respondeu à indagação, dizendo que caso tivesse comunicado previamente os honorários, então os trabalhadores escolheriam apenas as plantações que fossem mais rendosas. E o que seria então das demais plantações? Tudo seria abandonado, tudo ficaria ao léu e se perderia. Assim também o Todo-Poderoso não desvendou a recompensa das mitzvot de uma forma geral. Ou seja, ele apenas disse entre os mandamentos cuja recompensa nos foi revelada, ele nos falou de duas de forma bem específica. Ou seja, a primeira mitzvah, o primeiro mandamento revelado, Deus disse: honra os teus pais. E o segundo mandamento revelado foi shiluach raken, que é enxotamento do ninho. Não pegar os filhotes ou os ovos das aves enquanto a mãe estiver em cima deles, mas sim exortar primeiramente a mãe, espantar, né, a mãe, e depois pegar os filhotes ou os ovos, né? Embora a mitzvah kibud avi vaem, ou seja, a mitzvah de honrar os pais seja denominado de hamurá shema hamurot, ou seja, entre as mais difíceis, por incrível que pareça. A Torá já revela, e os nossos sábios comentam isso, que honrar os pais, kibud avi vaem, é exatamente uma das mais difíceis, que é chamada de hamurá shema hamurot, entre as mais difíceis. Ou seja, honrar pai e mãe é difícil, é uma das mais difíceis. É um grande, melhor dizendo, um puxão de orelha para os filhos. E a mitzvah de shiluach haken, de kalá shebachalot, entre as mais fáceis, é exatamente a questão de espantar a mãe dos filhotes ou dos ovos, né? A ave-mãe que está em cima dos ovos ou está ali em cima dos filhotes. Então fala para espantar a mãe e aí pode pegar dos filhotes ou dos ovos para levar consigo, né? Então, essas duas mitzvot, esses dois mandamentos, a recompensa revelada por parte de Hashem, né, exatamente nos diz respeito que a sua recompensa é uma vida longa.
quem honra pai e mãe, a recompensa é uma vida longa. E quem espanta a ave-mãe do ninho antes de pegar os filhotes ou os ovos, né, também tem a mesma recompensa, né? E sendo que honrar pai e mãe é considerada a mais difícil, uma das mais difíceis, e espantar a ave-mãe é uma das mais fáceis. Mas a recompensa das duas é a mesma, vida longa. Então, por isso, os nossos sábios, através de Pirkei Avot, nos falam exatamente, segundo os ensinamentos da Mishnah, de que os mandamentos em si não nos tem, Deus tomou esse cuidado de não nos revelar plenamente quais são as recompensas de todas as mitzvot. Caso aqui, né, que os nossos sábios trazem, fazendo uma comparação com o rei, que chamou contratou pessoas para trabalhar no seu campo. Então, nesse sentido aqui, Deus está falando conosco da mesma forma, através dos sábios e da própria Torá. Então, sejam, de fato, os mandamentos mais fáceis ou os mais difíceis, nós precisamos tratá-los da mesma forma. Como aqui, este revelado, o sobre Kibut Avi Vaem, honrar os pais, e Shiluach Hakem, que é exatamente sobre a questão de espantar a ave-mãe do ninho, antes de pegar os filhotes ou os seus ovos. Então, o mandamento de honrar os pais é um dos mais difíceis. E espantar a ave-mãe é considerado um mandamento fácil de se fazer. Mas a recompensa dos dois é a mesma, uma vida longa. E por isso que nós vimos lá em Levítico, quando fala sobre a questão de os filhos honrar pai e mãe, não maltratar, não levantar a voz, não faltar com a educação, ou seja, o respeito para com os pais, não ferir os pais, sejam por palavras ou fisicamente, né? E muito menos chegar o absurdo de matar os pais, né? Aí misericórdia, né? Então, nós vimos ali em Levítico, é bem claro, que qualquer filho que faz qualquer uma destas coisas, a sentença dele é a morte. E honrar os pais, a recompensa é vida longa. Ou seja, quem não honra os pais, a vida é curta. A sua sentença é a morte. Alguma coisa vai acontecer. Aqueles que honram os pais, a recompensa é vida longa. Deus faz as coisas acontecerem para o seu bem. É Ele que diz, está escrito, Kakatuv. Adriana, Adina, shalom, shalom, Adriana, e a Malu do Distrito Federal, Baruch Hashem, a Adriana, Adina, né? E a sua família aí, um shalom para vocês aí, com a graça de Hashem. Os mandamentos do Eterno não foram revelados todos quais são as suas recompensas, mas os sábios nos falam que as recompensas são tão grandes que o potencial da recompensa nós não desfrutamos agora. Vamos desfrutar no Olam Rabá, no mundo vindouro, a vida eterna. Mas os sábios já nos falam da seguinte forma, que se ele, o Eterno, tem para os que o amam e os que o obedecem, tem a grande recompensa chamada vida eterna. Então, portanto, o que é comparado ou o que pode ser maior do que a vida eterna?
Preste atenção, amados. Mandamentos, por menor que seja, ou aparentemente às vezes não tem aquele valor que normalmente o mundo físico, o mundo de aciar, o mundo da ação requer, mas tem grande importância. Não esqueçam disso, ok? Adriana, Adina, shalom, shalom, um abração a você, o Margelino, toda a família, né? Adriana, eu esqueci o nome da cidade de vocês aí. Coloca pra gente aí, para que todos possam desfrutar aí da localidade em que vocês estão aí. Amém? Shalom e sucesso para você e o querido Margelino. Amém? A Cida Fernandes está por aí também, Baruch Hashem. A Nadir, Baruch Hashem. E mais alguém aí? Manda um shalom aí, gente. Ah lá, a Adriana, a Dina e o Margelino. Ananindeua, acho que fala assim. É do Pará, Baruch Hashem. Ok. Então, continuando aqui, com isso, o que a Torá quer mostrar para nós é que, de fato, as grandes recompensas, elas estão reservadas para podermos viver intensamente no Olam Rabá. O que nós vamos desfrutar aqui é apenas algo, vamos dizer assim, aquilo que nós podemos beber, o rio é aquele que nós podemos nadar sem ter o perigo de se afogar. Ou seja, são boas e maravilhosas recompensas para esse tempo que nós chamamos Hayom, hoje, ok? Então, segundo o Midrash Tanhumá desta Parashá, assim diz o nosso Rav Adá, que a Torá contém 248 mandamentos chamados de Aseh. São mandamentos ativos, significa faça, referente aos 248 órgãos que o corpo humano possui. Isso significa que todos os dias estes mandamentos advertem o ser humano como lhe dizendo, cumpra-nos para que você possa viver e por nosso mérito ter uma vida mais longa. Ou seja, à medida que nós vamos cumprindo os mandamentos de Hashem, os nossos 248 órgãos, eles vão tendo saúde, vigor. Automaticamente, eles vão cumprir a sua missão, conceder-nos vida longa. O Midrash também menciona que os mandamentos Lo Ta'aseh, que são os mandamentos passivos, né? Não façais, são em mesmo número que os dias do ano solar, ou seja, 365 dias. O ano solar tem 365 dias. Portanto, todos os dias, desde o momento em que o sol nasce até o momento em que ele se põe, o sol adverte-nos, ou cada ser humano, para se cuidar em não transgredir as mitzvot da Torá, para que o indivíduo e o mundo não tendam para o lado negativo. Por isso, Lo Ta'aseh, não façais, que são os mandamentos passivos ou os mandamentos negativos, não façais. Então, completando esse pensamento que os nossos sábios nos trazem, a importância de cada mandamento, trazendo mais uma passagem do Midrash Rabbah, sobre o versículo de Mishlei, capítulo 1, verso 9, Provérbios, capítulo 1, verso 9, que diz, que liviat hen leroshecha, ou seja, as mitzvot acompanham o ser humano a toda a parte. Por isso que
o mesmo livro de Provérbios traz para nós a palavra que diz, né, que quem está com a Torá, ele anda de braços dados com a vida. E quem abandona a Torá, anda de braços dados com a morte. Então, por isso, os mandamentos da Torá acompanham o ser humano por toda a parte aonde ele for, aonde ele estiver. Não podemos pensar que devemos cumprir os mandamentos somente, né, em determinado lugar ou em determinada situação, né? Então é aquele caso, por exemplo, né? Hoje nós temos a reunião na nossa comunidade. Então hoje nós vamos receber o Shabat. Então hoje nós temos lá a nossa reunião de Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabat. E nós, Beneinô, nos reunimos, fazemos as preces, o Kiddush, beleza. Então, como nós vamos para a reunião, então é a hora de cada crente pegar a sua fantasia de santo e vai para lá. Terminou a reunião, cada um vai embora, né? Tem uns que mesmo antes de chegar em casa já tira a fantasia de santo e já pinta o 7. Então, o que os nossos sábios trazem para nós é que não há lugar específico para se fazer, obedecer mandamento e lugar para não fazer mandamento. Por isso, Provérbios diz que os mandamentos da Torá acompanham o ser humano por todas as partes, em todo o lugar, né? Vamos usar aqui o exemplo de honrar pai e mãe. Em qualquer lugar que você estiver, você precisa honrar teu pai e tua mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe não estão aqui. Eu estou numa cidade, meus pais moram em outra cidade. Mas mesmo assim você precisa honrar pai e mãe. Uma das formas de você honrar pai e mãe, mesmo estando na presença dele, mesmo não estando morando vizinho deles, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, não importa. Uma das formas de você honrar pai e mãe é você ter, de fato, um bom comportamento para que as pessoas vejam que os seus pais souberam educar você. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse detalhe, viu? Na nossa leitura. Prepara as orelhas. Quem tiver em pé, senta. E põe uma boa almofada. As palmadas ou chineladas vai ser legal. E as canelas com as varas e os cajados vão cantar. Ok? Deixa para depois isso. Então, dessa forma aí, né? Os mandamentos da Torá devem ser cumpridos em todos os momentos e durante todos os nossos atos e pensamentos. Portanto, Kihem, Hayeno, Veorer e Ameno, ou seja, porque eles, os mandamentos, são nossa vida e prolongam nossa existência. É isso daí, ok? Vamos para a nossa leitura, a nossa primeira leitura da nossa Parashá Kitetse, quando saíres, se saíres. Né? Sarabauer, Rio de Janeiro, Shalom, Shalom. Vamos lá, capítulo 21 de Deuteronômio, Devarim, literalmente traduzido palavras. Capítulo 21, verso 10, e vamos até o verso 21, com os comentários de Irash, e depois, em seguida, temos mais comentários aí. Então Moshe prosseguiu: se saíres da terra para travar guerra opcional contra teus inimigos, e Deus, teu Deus, entregar teu inimigo em tuas mãos, e com os cativos e os espólios de guerra tomares cativos pertencentes ao inimigo, e entre eles houver membros das 7 nações canaanitas, que terias de matar, se os houvesse encontrado na terra de Israel, poderás, nesse caso, deixá-los viver. Se vires uma mulher de belas feições, mesmo entre os cativos, e a desejares, e a quiseres tomar para ti como mulher, terás permissão para isso, mas somente depois que fizeres o seguinte. Em primeiro lugar, tu a levarás para dentro de tua casa,
e ela raspará sua cabeça e deixará crescer suas unhas, até ficarem compridas, para ter aspecto repulsivo. Em segundo lugar, como seu povo provavelmente a terá feito vestir-se de modo sedutor, a fim de atrair a ti e aos outros soldados, levando-vos a correr atrás dela, em vez de vos concentrardes na batalha, ela tirará a roupa sedutora que estiver usando em seu cativeiro de sobre si e vestirá um traje comum, que não chama a atenção. Em terceiro lugar, ela ficará em tua casa e não em alojamento separado fornecido às mulheres, de maneira que te defrontarás constantemente com ela. E em quarto lugar, lhe será permitido chorar livremente por seu pai e por sua mãe um mês inteiro. Todas essas medidas têm a finalidade de tornar sua aparência repulsiva para ti, para que desistas de desposá-la e fazer tua mulher judia parecer atraente em comparação com ela. Depois de tudo isso, se ainda desejares a mulher capturada e ela aceitar converter-se, poderás ir a ela, ter relação conjugal com ela, e assim a cativa se tornará mulher para ti. Apesar de ser permitido tal casamento, é apenas uma concessão aos impulsos baixos do soldado, que o compeliram a casar-se com a cativa de qualquer forma, mas deve estar prevenido de que, por não ser a união auspiciosa, o soldado no fim desprezará essa mulher, e os filhos do casal trarão tristeza. Quando, conforme previsto, não mais a desejares e quiseres livrar-te dela, tu te divorciarás dela e a mandarás embora para que viva por conta própria. Não poderás vendê-la por dinheiro como escrava, nem mantê-la para ti como serva e não como mulher, porque a afligiste não a mantendo como tua mulher. Portanto, a tratarás com consideração. Resumidamente, essa primeira parte aqui, né, sobre a guerra, cativo, e dentre o que mais chama atenção aqui, sobre a questão de uma mulher atrativa, em que o soldado viu, e por fim ele quer acabar casando com ela. Então, a Torá, ela dá normas, regras, leis para serem cumpridas, né? Então, ela chama atenção para esses princípios aqui, né? Os quartos princípios, ou quatro leis, para que o soldado venha cumprir. Desejou aquela mulher, então tem uma regra a cumprir, tem mandamentos, leis a cumprirem, né? Então, ela será levada para dentro da sua casa, raspará sua cabeça e ela deixará suas unhas crescerem, né? Não é aquela unha bonita que cresce, né? Se limpa e faz, né? O famoso pedicure e companhia limitada, né? Unhas da mão, unhas dos pés, e fica toda bela e formosa. Não, deixa crescer sem cuidado nenhum e raspa toda a cabeça. E as vestimentas que ela estava usando, que eram vestimentas sedutoras, porque os inimigos, eles pegaram das suas mulheres casadas, solteiras, adolescentes, e as vestiam de forma sedutora para tirar a concentração dos soldados, para que não se concentrasse na guerra, e em vez de se concentrar na guerra, correriam, né, atrás do famoso rabo de saia, né, o famoso ditado, rabo de saia. E aí, automaticamente, eles ficariam sem proteção alguma, e assim eles poderiam ser vencidos facilmente. Então, tirariam a sua roupa sedutora e colocariam roupas comuns que cobririam todo o seu corpo, e não haveria ali alguma parte do corpo descoberta para seduzi-lo. Então ela ficaria cabeça raspada, unhas crescendo sem cuidado nenhum, e uma vestimenta totalmente cobrindo o corpo, né? Então não haveria aparência de beleza nenhuma. E depois ela teria os seus 30 dias para chorar pelos seus pais,
Quer dizer, a aparência dela não seria nenhuma a aparência sedutora. Mas se no final de contas, né, o soldado quisesse ainda assim casar com ela, e de uma certa forma, né, não insatisfeito com a mulher judia que tinha, e por isso essa aparência, a princípio, não sedutora, para que ele pudesse valorizar ainda mais a sua própria mulher judia, a sua esposa judia. Mas no final das contas ele queria casar com ela, então ele teria que fazer cumprir todas as responsabilidades casando com ela, né? E no fim das contas, né, a advertência vem, ó, vai chegar um momento em que você vai querer desprezar esta mulher. E aí será motivo de tristeza tanto para ela como para os filhos que vocês tiverem, né? Então, era alerta sobre alerta no sentido de não fazer esta união, porque esta união não era uma união desejada por Hashem, né? Então, a união desejada por Hashem era exatamente o judeu casar com uma mulher judia, né? Nesse sentido, por quê? Porque os dois estão dentro do mesmo monoteísmo. Não é uma casa dividida. Não são dois pensamentos. Não é um ir para a direita e outro ir para a esquerda. Mas são dois estando no mesmo nível espiritual, na mesma emuná, na mesma confiança em Deus e, obviamente, os dois seguindo a obediência dos mandamentos. E nesse caso aqui, a mulher, ela precisaria fazer a sua conversão para que ela pudesse casar com aquele soldado. Se porventura ela falasse que não ia se converter, então ela seguiria o seu curso normal de vida e ele não poderia casar com ela. Então, para que pudesse ainda outro ingrediente nessa história, a mulher voluntariamente ela precisaria decidir se ela queria se converter à fé daquele soldado ou não. Se ela falasse não, tchau, segue o seu caminho, e ele teria que dar toda a proteção para ela e todos os provimentos para ela poder se sustentar até poder andar com as próprias pernas. Mesmo assim, ela se converte, casa, chega um momento em que ele não quer mais continuar com ela, ele precisa cumprir a ketubá, ele precisa cumprir, né, o contrato de casamento, como se diz, né? Então ele vai despedir, vai dar o divórcio, né, para ela e também todas as garantias. Não é jogar na rua, não. Tem que ter decência, respeito. E aí ele teria que dar realmente todos os provimentos, sustento para ela poder iniciar uma vida nova, certo? Então, são as leis. Isso significa ética, moral, né? E temor aos céus, ok? Então, dentro desse aspecto aqui é a primeira parte aqui. A partir do versículo 15, nós temos aí até o versículo 17, a herança do primogênito que diz: se um homem tiver duas mulheres, uma amada e outra desprezada, e ambas lhe derem filhos, a amada e a desprezada, e o filho primogênito for da mulher desprezada, apesar disso, no dia em que ele, isto é, o marido, legar sua prosperidade a seus filhos, não poderá, isto é, não lhe será permitido dar ao filho da mulher amada o direito de primogenitura, para que este tenha precedência sobre o filho da mulher desprezada, isto é, dupla porção da herança, pois Deus decretou explicitamente que o primogênito receba dupla porção da herança de seu pai. Antes, o pai reconhecerá o direito do primogênito, mesmo que o primogênito seja um filho da mulher desprezada, dando-lhe dupla porção de tudo que possuir, equivalente ao dobro da parte que caberá a cada um dos outros filhos. O primogênito só obterá porção dupla do que estiver efetivamente em posse do pai, no dia da morte desse, e não de bens a serem mais tarde recebidos ou incorporados à prosperidade do pai.
ao primogênito caberá dupla porção, porque ele é o primeiro fruto da força seminal de seu pai. Portanto, o direito de primogenitura é seu. Isso daí é bíblico, é mitzvah da parte de Hashem. E é para ser cumprido. Então, o homem, na época, né, poderia ter mais de uma mulher, né? Na época, ok? Não vão querer dar uma de, né? Na época. Hoje não. Hoje o homem cumpre o princípio da mitzvah que o Eterno deu lá em Bereshit, em Gênesis. Certo? Por causa da loucura dos corações dos homens, por causa do pecado dos homens, houve um tempo em que foi permitido o homem ter mais de uma mulher, mais de uma esposa, né? Mas depois voltou realmente a direção para que o homem tenha uma só esposa. E as leis vigentes do nosso país é bem claro também nesse sentido. Bigamia ainda é crime, ok? E isso volta ao princípio de Bereshit. Por quê? Por causa de Adão e Rava, o primeiro casal, e ficaram como o primeiro casal. E por isso, lá em Bereshit, o Eterno disse, né? Portanto, o homem deixará a casa dos seus pais, da sua parentela, e unir-se-á à sua mulher, à sua esposa. E não serão mais dois, serão um só. Então, ali está o princípio, né? É o plano original de Deus, que o homem tenha, né, somente uma esposa. Então, voltou essa realidade aí. Então, não adianta alguém querer dar uma despertalhão e dizer que está autorizado a ter mais de uma mulher, ok? Ponto final. Então, dentro desse campo aí, o direito da primogenitura, né, no caso específico aqui, né, o varão, ele tendo duas esposas, o primeiro filho nascendo desta união com duas esposas, é o primogênito de todos os seus filhos, porque é um casamento legal e as duas são esposas. E, porventura, se esse filho primogênito for da mulher desprezada, né, trazendo aquela retórica, né, para a gente recordar sobre a questão de Yaakov, né, Leia e Rachel, né, Leia e Raquel, né, Leia era desprezada e Raquel era a amada, mas o filho primogênito veio de Leia, e, portanto, permaneceu como filho primogênito com todos os direitos, ok? O mesmo não aconteceu com Abraham, Sara e a escrava Agar, porque quando Ismael nasceu, Agar era concubina, não era esposa legal de Abraão. Por isso, Ismael não foi contado como primogênito propriamente dito, na linhagem que Deus tinha determinado, estipulado. Porque a promessa de Deus foi bem clara, era com Abraham e Sara, né? E o filho que nasceu com Agar é o filho da escrava. Por isso não é contado como o primogênito. Por isso, Isaac é o filho primogênito de Abraham e Sara. O casamento deles era legal, enquanto que na época também era permitido com que a esposa, né, se houvesse concordância da parte dela, a sua escrava, a sua serva, a sua concubina, né, ela poderia ser cedida para o marido. Foi algo que foi permitido na época, ponto final, não tem mais isso, ponto final, tchau, certo? Então essas são as diferenças aí, ok? Do verso 18 ao verso 21, é aqui que nós vamos puxar orelhas, usar vara, cajado, né? Usar chinelo, cinta. Então sentem na almofada e protejam-se as canelas e segurem as orelhas, para que não vire orelhas de elefante. Vamos lá?
Versos 18 a 21 nos fala sobre o filho rebelde, totalmente contraditório com a psicologia moderna, a psiquiatria moderna. Vamos lá. Verso 18 a 21 diz assim sobre o filho rebelde: não comerás nem beberás. Versos 18 a 21 com os comentários de Rashi. Não comerás nem beberás glutonamente, para que não fique sujeito ao seguinte procedimento. Se um homem tiver um filho de no mínimo 13 anos e que esteja nos estágios iniciais da puberdade, e esse filho for teimoso e rebelde, tendo sido visto furtando dinheiro, com o qual comprou pelo menos meio mané, que corresponde a 200 gramas de carne, e meio log, que corresponde a 172 mililitros de vinho, e os consumiu, de modo que não obedeceu a seu pai e sua mãe, que lhe haviam dito que não fizesse isso. Os pais poderão castigá-lo, apresentando-o a um tribunal local composto de 3 juízes que, com base no depoimento das testemunhas, o açoitarão. Se ele não escutar seus pais novamente, e depois de ser advertido pela segunda vez, for visto fazendo a mesma coisa, então estará claro que interiorizou esse comportamento desobediente e inevitavelmente cairá em uma espiral descendente de degeneração, tornando-se, no fim, uma ameaça mortal à sociedade. Sendo esse o caso, é melhor tirar-lhe a vida antes que ele incorra em tal culpa. Portanto, seu pai e mãe o pegarão e o levarão aos anciãos de sua cidade, aos anciãos de sua cidade e ao portão de seu lugar, isso é, ao tribunal distrital de 23 juízes. Dirão aos anciãos de sua cidade: esse nosso filho é teimoso e rebelde, não nos obedece, é ladrão, glutão e beberrão contumaz. Se o tribunal concluir que o menino ainda está nos estágios iniciais da puberdade, e então o condenar com base no depoimento das testemunhas, estas tentarão executá-lo conforme o procedimento, e como consta acima, será, e elas não conseguirem, todos os homens de sua cidade o apedrejarão até ele morrer. Assim, eliminará esse mal do meio de ti. E o tribunal anunciará o crime pelo qual o menino está sendo executado, de maneira que todo Israel ouvirá o que aconteceu e temerá incorrer em culpa semelhante. Os procedimentos de denúncia, condenação e execução de um filho teimoso e rebelde não se aplicam a uma filha. Para enfatizar que, se não fosse executado esse filho rebelde, realmente acabaria se degenerando a ponto de comportar-se de forma mais destrutiva, pelo que incorreria na pena de morte. Agora te ensinarei alguns detalhes adicionais das leis que regem a execução. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, da nossa 49ª Parashá, Kitetse, quando saíres. E amanhã, na nossa segunda aliá, nós então estaremos entrando nesses detalhes adicionais que vão reger como será essa execução do filho rebelde, ok? Como será essa execução do filho rebelde aí. O que nos chama a atenção aqui nos comentários de Rashi, que os demais sábios concordam, Rashi ele começa com o comentário deste fato aqui dizendo: não comerás e nem beberás glutonamente, para que não fiquem sujeitos aos seguintes procedimentos. Aí vem a Torá escrita: se um homem tiver um filho teimoso e rebelde,
que não obedeceu a seu pai e sua mãe, poderão castigá-lo, né? E se não escutar, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos de sua cidade e ao portão de seu lugar. Dirão então aos anciãos da cidade: esse nosso filho é teimoso e rebelde, não nos obedece, ele é glutão e beberrão, e todos os homens de sua cidade o apedrejarão até ele morrer. Então, na Torá escrita está isso daí. Junto com os comentários de Irache, foi o que nós acabamos de ler aqui e falar para os amados, né? Então, o filho rebelde, a sua primeira desobediência, a sua desobediência, aquilo que os seus pais lhe determinaram, a primeira reprimenda é o açoite. A segunda reprimenda já vai para realmente o apedrejamento. Não tem terceira oportunidade. Então, o que a Torá quer mostrar para nós aqui é o seguinte: primeiramente, só para poder esclarecer, nenhum pai, nenhuma mãe, ou seja, nenhum dos pais, até a presente data, né, para se ter uma noção, nenhum dos pais, até a presente data, pegou dos seus filhos e levou ao tribunal. Ok? Então, nenhum pai, nenhuma mãe pegou o filho rebelde e levou lá para o tribunal e falou: ó, é um filho desobediente, rebelde, não desobedece, não sei mais o que fazer. E então, o tribunal decide aí, realmente, então, é um mal. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, então vamos executar, ele vai morrer, ponto. Então, até hoje, nenhum pai, nenhuma mãe levou o seu filho para tal julgamento. Ok? Ponto. Então, fique bem claro sobre essa questão. Outra questão que nós temos que ter enfoque aqui. Por que então, Deus sabendo que nenhum pai, nenhuma mãe o faria, então por que está registrado? É para que nós tenhamos a noção o quanto que isso é realmente para Deus abominável, um filho rebelde. O quanto é triste para Deus um filho que é ladrão, glutão e, como diz o texto aqui, ele não é obediente à vontade de Hashem, à vontade dos seus pais, melhor dizendo. Ele não é obediente e ele se tornou o quê? Um ladrão, glutão e beberrão. Assim como um filho, neste caso, causa enormes tristezas a seus pais, isso também acontece com o nosso Pai Celestial. Mas aqui nós temos um detalhe. O detalhe dos pais que não dão importância na educação dos seus filhos. Os pais, o que a Torá quer mostrar para nós aqui, o quanto que os pais precisam ter zelo para com a disciplina dos seus filhos. Provérbios diz que os pais que poupam a vara nos seus filhos, eles não amam os seus filhos. Então aqui, dentro dessa questão da vara, que não deve ser poupada, né, nós temos, a primeira questão é educar os filhos dentro da Torá, dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que significa, né, e para os não-judeus, dentro das 7 leis universais, que significa trazer os nossos filhos desde a sua mais tenra idade a aprender a amar a Deus, a servir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. É desde a sua mais tenra idade. Ou como diz os nossos sábios, a partir do momento que a mãe ela tem a confirmação da concepção de um filho, ela já começa a colocar a mão na sua barriga e já começa a abençoar e a bendizer o fruto do seu ventre. É os pais juntos, imbuídos, desde o momento da concepção, a abençoar o filho que está sendo gerado, para que quando vier à luz,
ele não vem apenas perfeito e saudável, mas ele vem já com a sua alma divina fortalecida para, com amor e com alegria, sujeitar-se aos mandamentos de Deus. E desde a sua tenridade, os pais envolvidos na boa educação dos seus filhos, aos bons costumes, à ética, e dentro de um campo espiritual. Por quê? Porque os mandamentos de Deus prolongam a vida. Então, uma coisa simples que deve ser colocado em disciplina desde a mais tenra idade é a questão da glutonaria. A glutonaria é uma porta escancarada para as demais desobediências. Porque a glutonaria, ela vai levar a pessoa a ser um ladrão e um beberrão. Porque não tem freios. Então, por isso que a orientação familiar e a educação alimentícia, kasherut, elas falam tudo sobre no sentido de nós podermos realmente termos as preces antes daquilo que nós vamos comer ou beber. Depois que comemos e bebemos, agradecer a Deus porque Ele nos deu o que comer e o que beber. Isso significa educação familiar. E o que nós podemos contemplar hoje, amados? A nossa realidade. Quando você vê, por exemplo, aí presídios lotados e abarrotados, infelizmente, uma grande realidade. Não há estrutura familiar para a maioria da população carcerária. Não tem estrutura familiar. E isso significa o quê? Que os governantes municipais, estaduais e federais não cumpriram para aquilo com a qual eles foram eleitos, que é cuidar e zelar para a saúde do povo. Então a miséria, a pobreza trouxe, realmente aí a falta de estrutura familiar. Não é que a falta de estrutura familiar é motivo das pessoas se tornarem criminosos. Ser pobre não é vergonhoso. Ser pobre não significa ser bandido, em hipótese nenhuma. Mas a questão em si da falta de estrutura familiar, ela está ligada à questão dos pais zelarem pelos filhos. E aí o que acontece? Os pais, eles não têm a estrutura, eles simplesmente abandonam os filhos à sua própria sorte. E aí entra aquela questão de más companhias, etc. e tal, e aí desanda da forma que está acontecendo aí. Então, por isso, seja qualquer família, elas precisam ser trazidas à luz da palavra, para terem fundamento numa estrutura, para que as pessoas possam ter um horizonte a seguir em frente. E nesse aspecto aí, seja qual for o nível social, seja qual for o nível financeiro de qualquer família, uma coisa simples que precisa ser tratada desde cedo: um filho glutão, um filho guloso, parece que não tem importância. E é isso que nós somos chamados a atenção desde o princípio dessa paraxá. Mandamentos que parece que não têm importância, não se dá o devido valor, não tem o devido cuidado, não tem a devida disciplina. Então isso vai desencadear
rebeldias sequenciais, desobediências sequenciais, e vai levar de forma resumida, um filho rebelde vai ser levado a ser um glutão, um beberrão e automaticamente um ladrão. E aí desanda mesmo. Então os pais, desde a mais tenra idade dos seus filhos, precisam tomar o devido cuidado para com os pequenos desvios que os filhos cometem, mesmo desde criancinha. Pela psicologia e psiquiatria moderna, diz que é proibido dizer não para os filhos. Diz que é proibido corrigir os filhos quando eles falam errado. Não pode corrigir, porque isso daí vai influenciar a sua psique, vai influenciar o seu psicológico, ele vai se sentir diminuído, ele vai se sentir prejudicado. Aí nós temos essa geração Nutella que nós temos aí, né? Que não faz nada, não tem compromisso, não tem responsabilidade, é só vem a mim, vem a mim. E os pais são tratados como escravos, obrigados a sustentá-lo nos seus desvaneios. Por quê? Porque as pequeninas coisas não foram corrigidas no tempo certo. E elas precisam sim ser corrigidas no seu tempo certo, na mais tenra idade, na sua idade mais nova. O seu filho, com menos de 1 ano de idade, não entende absolutamente nada. É isso que dizem, mas é mentira. Eles entendem sim. E como entende? Porque após alguns meses, você fala assim para criança com menos de 1 ano de idade: cadê a mamãe? Ele olha para quem? Para o poste? Ele olha para o cavalo que está passando na rua? Ele olha para o jumento que está lá no mato? Não. Com seus olhos ele procura quem? A mamãe. Cadê o papai? Com seus olhos ele procura o papai. De acordo com a convivência, cadê o vovô? Cadê a vovó? Cadê o titio? Cadê a titia? E a criança procura com seus olhos. Cada uma dessas perguntas que você faz à criança, com seus olhos, ela responde. Está entendendo? Como de fato a palavra tem razão? Então, por isso que tem aquele famoso ditado também que diz, né? Que uma árvore que nasce torta e cresce torta não tem mais como corrigir. Por isso que aqui fala: o filho rebelde desobedeceu 2 vezes, não tem a terceira oportunidade. Ele vai causar um grande dano à sociedade. A pena é a morte para o filho rebelde. Até hoje, nenhum pai, nenhuma mãe levou seu filho rebelde ao tribunal para tal. Mas por que está escrito? Para que nós tenhamos a compreensão. O que um filho rebelde causa de tristeza não é só aos pais, mas ao próprio Deus. Porque ele quer vida longa para cada um. Ele quer paz e bênção para cada vida. Ele quer abençoar, dar prosperidade, saúde, vigor, tudo que é de bom. Mas o pecado é que faz com que as coisas não sejam tão bem assim. E muitas vezes um filho rebelde, a culpa está nos pais. Porque os pais, ai coitadinho do meu menino, ai coitadinho do meu filhinho, ai coitadinho. Depois cresce um coitadinho. Aí esse coitadinho fica grande e continua sendo um coitadinho. Aí ele pisa na cabeça do pai, da mãe, e acha que os outros também é como o seu pai e sua mãe, quer pisar na cabeça de todo mundo. Aí ele
torna-se um grande mal para uma sociedade. Por isso que nós temos vários exemplos aí de jovens que uns agridem, dá caso de polícia, outros matam, caso de polícia. E é uma consternação muito grande, uma péssima notícia dessa. E toda a sociedade sofre, quer queira ou não. O mundo, significando o mundo mesmo, a própria natureza, ela também geme, porque o sangue é derramado na terra. Então, por isso, amados, o filho rebelde, se no seu começo for devidamente educado, tratado, o erro devidamente tratado, você vai ter um filho no futuro que ele vai se orgulhar da educação que recebeu dos seus pais. E os pais vão se sentir muito felizes por um filho produtivo, um filho saudável em todos os aspectos, que é útil não somente para ele mesmo e posteriormente constituindo uma família, útil para a sua família, mas útil para Deus e para a sociedade. Que os pais possam se orgulhar disso, que os filhos possam se orgulhar dos seus pais. Para você que ainda tem filhos pequenos, seja de meses ou alguns anos, fortalece a educação, não somente a educação secular, mas a educação religiosa, com fundamento nos 5 primeiros livros da Bíblia, com fundamento nas 7 leis universais, para que você possa se orgulhar muito do seu filho. Ô fulano, você está vendo aquele rapaz lá? Sim. Ó, um rapaz positivo, hein? Tive alguns contatos com ele, conversei tudo. Ó, uma pessoa que tem cabeça, uma pessoa muito responsável. E aí você vai dizer assim, então, ele é meu filho. Você vai ter orgulho de falar, este é o meu filho, esta é minha filha. E eles vão ter orgulho de dizer aos da sua roda, vamos assim dizer, do seu círculo de amizades e trabalho, eles vão poder se orgulhar e dizer, graças a Deus pelos pais que eu tenho. É isto. Numa aparente sentença, numa aparente maldição, como nós já aprendemos anteriormente, está escondido uma grande bênção. Uma grande bênção. É isso que nos quer ensinar a Torá. Por isso, pais, disciplinem corretamente os seus filhos, corrijam corretamente os seus filhos, para que vocês possam se orgulhar deles no amanhã. Filhos que já compreendem a diferença do braço esquerdo e do braço esquerdo, que sabem a diferença do bem e do mal, que já sabem a diferença do certo e do errado, e que recebeu esta educação dos seus pais. Tenham orgulho dos pais que têm, ou tenham orgulho dos pais que tiveram, e sejam sempre agradecidos a Deus. Honrem teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. E pais, tragam os seus filhos na educação, tanto religiosa, como na educação secular, baseados na educação religiosa. E poderão se orgulhar muito dos seus filhos. Amanhã vamos falar um pouco sobre guerra. Vamos ficar por aqui hoje. Sejam fortes, sejam luz, sejam pais honrados, sejam filhos que honrem
seus pais. Shalom, shalom. Até amanhã.